BBC se desculpa por negar o Holocausto. Em chamadas, emissora não identificou os judeus como as principais vítimas do regime nazista. Ex-enviado britânico para assuntos do pós-Holocausto considera que a omissão é uma forma de negação. A BBC reconheceu um erro editorial em sua cobertura do Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto por não ter citado os judeus como os principais alvos de genocídio nazista. Em introdução e gemido da programação matinal, a emissora se desculpa do dia 27 de janeiro foi definido pela Organização das Nações Unidas para lembrar as vítimas do regime que provocou a Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. A falha, conforme relata o Israel Rayon, apareceu em chamada de programa como os da BBC Breakfast. Em uma delas, o apresentador John Kay afirmou que a data lembrava as 6 milhões de pessoas assassinadas pelo regime nazista há mais de 80 anos, sem mencionar que o extermínio teve caráter especificamente judaico. A Campaign for Media Studies revelou que a mesma formulação foi repetida ao longo do dia por diferentes apresentadores, o que revelou o uso de um roteiro padronizado. A Campaign for Media Studies é um grupo de monitoramento e pressão da sociedade civil do Reino Unido que acompanha, critica e cobra padrões editoriais da mídia, especialmente da BBC. Para Lloyd Spickles, ex-enviado britânico para assuntos do pós-Holocausto, a omissão configura um exemplo inequívoco de distorção do Holocausto, que é uma forma de negação. Segundo ele, esse tipo de obscurecimento era comum durante o controle soviético da parte da Europa. Para a BBC, em utilizá-lo hoje é chocante. Eles deveriam combater o antissemitismo, não ajudá-lo. A diretora executiva do Holocaust Education Trust, Karen Pollock, também criticou a abordagem. O Holocausto foi assassinato de 6 milhões de homens, mulheres e crianças judeus, afirmou ela. Qualquer tentativa de diluir o Holocausto, retirar sua especificidade judaica ou compará-lo a eventos contemporâneos é inaceitável em qualquer dia do Dia da Memória do Holocausto. Isso é especialmente doloroso, desrespeitoso e errado. Especialistas alertam que o ensino sobre o Holocausto atravessou momentos de singularmente perigoso, marcado pela morte dos últimos sobreviventes e pelo crescimento do antissemitismo, principalmente depois dos ataques de 7 de outubro feitos pelos grupos terroristas Hamas. E em outras frentes, a própria BBC reconheceu corretamente o caráter judaico do genocídio. Em sua cobertura digital, a emissora exibiu imagens do rei Charles III e da rainha Camila acendendo velas do Palácio Buckingham, em memória da libertação do campo Auschwitz-Birkenau e em menção dos 6 milhões de judeus assassinados durante a Segunda Guerra Mundial. Rei Charles III homenageia vítimas do Holocausto. Patrono do Holocausto Memorial Day Trust, Charles III tornou-se, no ano passado, o primeiro monarca britânico a visitar Auschwitz durante as cerimônias que marcaram os 80 anos da libertação do campo. Ele também encomendou em 2022 retrato de 7 sobreviventes do Holocausto. Nesta semana, reunir-se com alguns deles ou com familiares daqueles que já morreram. Ele ouviu o depoimento de Lorraine Lawrence, filha de Zig Schipper, um dos sobreviventes retratados. Sentimos que todos eles deveriam estar conosco hoje, disse ela. A reação de Charles foi direta. Eles estão em espírito. O ex-diretor da televisão da BBC, Danny Coren, classificou o episódio como um novo ponto mais abaixo para a emissora pública. Ele acrescentou que não identificar corretamente as vítimas é um insulto às memórias delas e favorece extremistas. Em nota, a BBC informou que outras reportagens exibidas ao longo do dia
mencionaram corretamente os judeus, mas reconheceram o erro nas introduções em boletins específicos. Essas referências foram dirigidas incorretamente e pedimos desculpas por isso. Ambas deveriam ter se referido a 6 milhões de judeus e publicaremos nossa correção em nosso site, declarou a emissora.